Com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Enorme alegria e satisfação estar aqui unidos com meus irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Estar aqui reunido com meus irmãos. Nesta campanha maravilhosa em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estando aqui revendo o presbítero Neto, o glória. Meu varão aqui, glória a Jesus. Faz dia que eu não venho por aqui, né? A bispo Alexandre, o bispo Josias, glória a Deus. Alexandre, Deus tirou de trás das vendas, não era? Era. Davi saiu de trás das malhadas e o bispo Josias de trás do canavial. Cortava muita cana, não era? Ô glória, achava que trabalhava muito. Mas muitas das vezes o trabalhar ele não é material, ele é o quê? Espiritual, igreja. Prega pra tu. Pega pra tu, igreja. Aleluia. Não importa o que tu faça, que tu se esforce, que tu morra trabalhando, e diz o outro, mas o trabalhar ele tem que ser espiritual. Glória a Jesus. Esse é o serviço que Jesus se agrada em minha e a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jejum. Vamos fazer a leitura do texto, é Mateus, né, bispo? 6, 16 e 17 e acredito que 18. Pronto. Mateus 6, amém? Quem for encontrando, vai encontrando, e quem for achando, vai achando. 3, 16, 17 e 18, em nome de Jesus. Se acorda, se desperta, tu que dormes. De fato, apesar de estar aberto, amplo, mas parece que está fazendo calor, e é porque eu não sou calorento, sou friento. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura em nome de Jesus. Aleluia. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém? Perdoe minha vista, igreja, na hora que elas embaçam mesmo, o vermelhão no trabalho do dia. Mas enfim, glória a Deus. Jejum, bispo, eu notei que é uma repreensão, né? É uma exortação. É uma exortação, é uma instrução, um ensinamento, um direcionamento. O que ele fala, dirigindo ou direcionado para as pessoas. Ele demonstra a forma certa de nós expressarmos um jejum ao Senhor, a Deus. Ele demonstra uma forma correta de nós assim conseguirmos aquilo ao qual o propósito ou o projeto, Deus, quando eu estou te falando, olha para mim, o projeto a qual Deus colocou no coração do homem, da pessoa, do sujeito, presta atenção. O jejum, ele é voltado, direcionado, não para o teu interesse próprio, não para a tua vontade própria, mas para aquilo que Deus tem colocado e determinado ao teu coração. São coisas diferentes e coisas distintas. Aquilo que você queremos são coisas que no momento nos agrada, mas amanhã está desagradando. E aquilo que Deus quer para mim e para você são coisas que no momento, aleluia, a gente acha que não é bom, acha que não dá certo. Mas daqui a alguns dias, alguns anos, a gente consegue ver o resultado. Nós conseguimos notar, eu pelo menos vejo quase 3 tipos de jejum. Tem pessoas que jejuam pelos outros. O trabalho da igreja, né? Mas tem pessoas individualmente que jejuam quase a tua vida toda pelos outros. Outros jejuam por o bem material, pela casa, pelo dinheiro que está preso, o documento que vai ser assinado, sabe? Uma chave de algo, um carro. E tem outros que jejuam realmente pela sua vida espiritual, a sua vida própria. A sua vida própria. E nós conseguimos ver que algumas causas, ou quase todas elas, de jejum na Bíblia, são jejuns em propósitos espirituais. Muitos deles são jejuns em propósitos espirituais.
não pela vida do sujeito e não pela vida daquele outro, mas pela vida dele mesmo, da própria pessoa, do próprio que está ali jejuando. Mas por que tem que ser assim? Porque quando você jejua pela sua vida espiritual, automaticamente Deus abençoa o próximo através da tua vida, através do milagre, através da libertação. Assim você é abençoado e consegue abençoar o próximo. Então, uma vez que eu orar pelo próximo, se não der certo, o melhor é orar pela minha vida espiritual, e ali Deus vai me abençoar, Deus vai me fortalecer e eu consigo ajudar e abençoar aquele próximo necessitado. Então, alguém jejua? Todos nós jejuamos, acredito eu, né? Os que estão aqui. Agora escuta a coisa. Alguém está jejuando por alguma causa? E alguém faz ano que jejua por alguma causa e ela ainda não veio, não aconteceu? Não seria melhor tu jejuar pela tua vida espiritual? Não seria melhor o jejum ele fosse voltado para a área espiritual? Porque eu acredito que dessa forma tu conseguiria alcançar aquilo que tu almeja do Senhor. Tem pessoas que é pelo casamento, outros que é por um casamento, outros é pelo bem material, casa, não tem moradia, mora de aluguel, mora de favor. Outros é pelo emprego, está endividado, desempregado, doido pela uma porta de emprego. Confesso hoje, pastor, eu estava me lembrando ali agora, aliás, bispo, estava me lembrando agora, eu não tenho na minha memória um jejum meu por uma causa material. Você me acredita? Eu estava me lembrando, caçando uma para me dizer, tinha aquela, mas não achei ainda, pode ter. Mas eu não me lembro. Por uma causa material, casa, carro, terreno, emprego, não tenho na memória. Do tempo que eu voltei-se para Cristo, não tenho. Todos os meus jejuns eram jejuns voltados para a minha vida espiritual. Tinha um momento que não tinha o que comer. Eu orava para Deus levantar alguém, ou Deus abrir uma porta, mas não jejuava em prol disso. Eu orava. O jejum era em prol da minha vida espiritual, para que eu pudesse chegar na casa do fulano de tal, lá no outro bairro, e quando chegasse lá naquela obra de libertação, Deus me usasse, eu conseguisse, ali através do Espírito Santo, acalmar aquela casa, aquela vida. E ali haver libertação. O meu jejum era em prol disso. O meu jejum era em prol de quando eu fosse pregar, de quando eu fosse chamado para algum trabalho, para o evangelismo, ali Deus me usar na casa de alguém. O meu jejum era voltado para isso. Embora eu não tivesse vestes adequadas, não tivesse alimentação, ou até mesmo moradia, mas o meu jejum sempre foi voltado para a minha vida espiritual. Hoje o que o pastor Advan tem, o que ele conseguiu, que dá para se locomover hoje em dia e morar, não foi através de jejum em prol daquilo, mas o jejum era em prol da minha vida espiritual. Talvez seja isso que você tem que fazer não errado da sua vida, ao contrário. Talvez o teu jejum está sendo voltado para a área errada, ou para uma área que está sendo do contrário do propósito de Deus na tua vida. Talvez Jesus quer ver a tua vida espiritual crescendo e tu está orando pelo carro, pela casa, ou tu está orando pela vida do homem, ou da mulher, ou do filho. Quer dizer que eu não posso mais orar? Pode, mas volta o jejum em prol da tua vida espiritual. Volta o jejum para a tua vida espiritual. Tem o crescimento espiritual, porque através do crescimento espiritual tu consegue alcançar aquilo que tu almeja, tu consegue alcançar aquilo que Jesus colocou no teu coração. Quando jejuares, não faça que nem os hipócritas. Eu estou numa campanha de jejum, nós vamos para a campanha de jejum, estamos todo mundo na campanha de jejum, eu estou jejuando por área tal, por isso tal, chega na fila dos CRAs, do posto de saúde, nós estamos lá no jejum, nós estamos lá nisso aqui, então hoje nós estamos, sabe? Aleluia. Chega na fila do colégio lá para alguma coisa, nós estamos lá na campanha de jejum, e é isso, aquilo outro, é por a causa tal. Aí eu falando, então você é uma bênção, ou vocês é uma bênção, ei, naquele momento, segundo o que ele fala, naquele momento tu acabou de receber o teu galardão, não precisa mais nem terminar a campanha, nem um jejum, porque não precisa tu falar, não precisa tu se engrandecer no falar que tu está jejuando por algo, mas tão somente continua na tua, e deixa o jejum espiritual fazer o seu devido efeito na tua casa, na tua vida. Deixa eu te falar uma coisa, o meu e o teu jejum, ele não precisa ser demonstrado.
Olha para mim, ele não precisa ser demonstrado pelo que nós falamos, ou pelo que nós se mostramos, mas ele é demonstrado através daquilo que se acontece, através das obras, através do milagre, através daquilo que o Senhor está procedendo na tua vida. Aleluia, Deus. A prova do jejum na minha e na tua vida são os acontecimentos futuros. Aleluia. Se não aconteceu nada, é porque o jejum não estava voltado corretamente, ou não estava ligado corretamente para o seu devido propósito. Se aconteceu algo, aí você diz, isso aqui é fruto de jejum e de oração. Então, quando alguém quiser saber se tu jejua, tu vai mostrar a causa que Deus abençoou, a causa que Deus... Quer saber se eu jejum? Quero. Pois olha ali, quantas almas tem ali salva. Tu quer saber se é o jejum? Pois olha ali, quantas almas estão ali reunidas louvando ao Senhor, que outrora estava no mundo fazendo falcatruas. Tu quer saber se é o jejum? Olha aqui o que foi feito e o que está sendo feito. Ei, é desta forma que a gente demonstra uma vida de jejum. Não é em filas falando, não é divulgando, não é mostrando, não é contando. Eu estou jejuando agora, eu sou uma bênção, eu estou grande. Não é dessa forma. Mas é mostrando os acontecimentos futuros através do jejum. Tem um texto interessante que fala sobre Esté. Esté é aquela mulher que tinha parte com aquele homem que ficava na porta do rei, né? Mardoqueu. E Mardoqueu, antes um pouquinho, tinha feito uma benfeitoria para com o rei. Estava uma conspiração contra ele. Mardoqueu foi, ouviu ali na porta. Ih, rapaz, então, quanto o meu rei, peraí que eu vou entregar vocês. Aí ele foi e entregou. O rei pegou os cabos e mandou enforcar. Mas aí tudo bem. Aí foi passando o tempo, aquele ato estava escrito, mas estava esquecido. Estava escrito, mas estava esquecido. Passou o tempo. E ali se levantou-se um outro homem. E o rei começou a honrar ele. E deixou ele lá em cima. A ponto de esse homem querer que todos se prostrassem para ele. Então a vida que ele passava, os babão se prostrava. Mas aquele que tinha uma vida com o Senhor não se prostrava não. E ali ele começou a queimar ruim. Escuta isso aqui, igreja. Ele começou a queimar ruim. Não ficou gostando não. E por ele não ficar gostando, ele ficou... Passava e agora vou ficar prestando atenção. Esse cara não vai se prostrar mesmo. E nada. Ele mandou o recado e nada. E naquele momento, Mardoqueu arrumou um inimigo. Só que era um inimigo simples. Um inimigo quase nada, quase ninguém. Até ali tudo bem. Só que esse inimigo começou a crescer. E no crescimento dele, ele ali começou a falar para o rei o que estava acontecendo. E desviando um pouco a conversa, o rei foi ali. Houve um decreto para aniquilar aquele povo. E o inimigo do Mardoqueu cresceu, porque agora o rei estava no meio. Tinha um edito. E dentro daquela situação, Mardoqueu se viu em apuros, não só ele, mas todo o seu povo. Ele se viu em apuros. E quando ele se viu em apuros, Mardoqueu agora enlouquece, ele endoidece. Porque o crente, aí, quando ele se vê em apuros por um instante, ele enlouquece, ele doida, ele não quer saber se está certo, se está errado, se é a forma certa ou se é a forma correta ou não. Ele quer saber se está fazendo algo, e assim Mardoqueu fez. Aleluia. Naquele momento que ele se via atemorizado, louco, perturbado, perdido, não só por ele, mas pelo povo todo que ia padecer, ele se veste de pano de saco, decreta o jejum, todo mundo jejum, tu vai para a porta do palácio e começa aquela loucura no reinado. Começa uma loucura. Só que aquilo que Mardoqueu estava fazendo não estava surtindo efeito nenhum e nem ia surtir efeito, porque era algo que estava desorganizado. Aquilo que Mardoqueu estava fazendo, promovendo, juntamente com o povo, estava desorganizado. E o povo estava ali tudo olhando aquela arrumação, uns mangavam, outros diziam, vocês vão morrer, podemos conjecturar assim, outros diziam, vocês perderam, não tem jeito para vocês. E quanto mais o povo falava, provavelmente eles mais enlouqueciam. E ali mandou-se, ou chegou nos ouvidos da rainha, o que estava acontecendo com Mardoqueu. Porque o povo já estava falando. O povo estava observando a cena. O povo estava observando o comportamento dele e de todo o seu povo. E o povo já estava a ponto de dizer, pai, tão louco, tão doido. O que é que eles querem? Eles querem o quê? Porque estavam fazendo da forma errada. Quando aquilo chega nos ouvidos da rainha,
E ela manda de novo saber por que era aquilo. E volta o recado de novo dizendo por que é. Aí a rainha diz, então é por isso aí, pois pronto, pois acalme todo mundo, que não é desse jeito aí que resolve não. Vamos continuar no jejum, mas todo mundo se acalme, todo mundo vai para os seus lugares, todo mundo fica quieto, não precisa alvoroço. Quem quiser botar suas vestes normais, bote, mas não precisa de alvoroço. Vamos editar aqui esse jejum, e todo mundo caladinho na nossa, porque eu vou me apresentar perante o rei. E ali se organizaram naquele jejum. Porque da forma louca que Mardoqueu queria fazer, não ia surtir efeito nenhum. Falando para todo mundo, demonstrando a forma que se encontrava. Pão de saco, se rasgando, loucura, e talvez até gritando. O rei quer nos matar, talvez até gritasse. Loucura! Porque tem gente que quando vai jejuar é louco, se torna louco. Fala para todo mundo, grita e demonstra, e se fica lá embaixo, as vestes é sujas, rasgada, mal vestido, descabelado. Eu conheci um irmão que nem o dente não escovava. Nós subimos no monte lá, a campanha lá de tantos dias, subindo. E aí o irmão não escovava o dente, que não foi comer em 3, 4 dias, nós fomos dar umas entradas para saber. O irmão disse, rapaz, não escova o dente para não quebrar o dente. Que conversa, meu irmão? Se ajeita, indivíduo. Escova o dente, se ajeita. Unge. Sabe? E tem gente que é assim, Mardoqueu estava fazendo o jejum loucamente. Esther mandou o recado, façam assim, 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 se organizem, porque eu vou me apresentar perante ele. E quando a mulher foi se apresentar, o rei olhou para ela com um olhar de compaixão. Olhar de compaixão. E ali perguntou a ela, enfim, o caso foi solucionado e obteve vitória. Mas porque aquela mulher chegou e organizou a forma do jejum que estava acontecendo. Talvez seja isso que precisa em nossas vidas. Nós organizar a forma do jejum. Nós organizarmos a forma de jejuar. Não precisa sair se escandalizando, gritando, pulando, correndo na rua, ligando, mandando recado, dizendo, cuidado que a irmã está jejuando. E o jejum da irmã é forte. E agora já não é mais porque foi avisado que ela está jejuando. Agora já não é mais um jejum forte. Ela ali acabou de quebrar, em outras palavras, tem que começar de novo. Tem que começar de novo. Quando jejuares, não façam que nem os hipócritas. Jejuem pela sua vida espiritual. Porque eu e você ainda não sabemos de muitas coisas que nós precisamos. Só de algumas. Mas outras vêm através da revelação divina. Jesus revela para tu, Jesus revela no teu coração. Depois que ele revelar, tu entra no jejum. Mas Deus não está me revelando não, posso entrar no jejum antes? Pode, meu irmão, pode. Você pode entrar antes dele revelar. Mas o bom é esperar, porque ele só levanta e movimenta alguém quando ele já tem revelado algo. Pastor Josias, aliás, Bispo Josias e Bispo Alexandra tem levantado essa campanha, mas Deus tem colocado no coração. Eles não vão levantar a campanha e no meio da campanha, pronto, agora Deus me diz qual é o propósito. Deus já tem falado antes qual é o propósito. E ali eles vão e organizam a campanha. Deixa Deus falar no teu coração qual é o propósito. Será que vale a pena tu passar 5, 10, 15 anos jejuando em prol daquela situação? Não é melhor jejuar em prol da tua vida espiritual e depois tu organizar a situação? Será que tu vai ter capacidade espiritual para adquirir aquilo que tu está orando, aquilo que tu está pedindo, da forma que tu está pedindo? Uma vez em uma campanha, Deus usou um profeta para um membro, era uma outra igreja, e disse que ia preparar ele para abençoar naquilo que ele estava pedindo. Ia preparar para abençoar naquilo que ele estava pedindo. Desce na olaria, come do rolo e busca-me. Faltava vida espiritual para o sujeito adquirir aquilo que estava pedindo a Deus. Faltava vida espiritual, faltava unção espiritual, unção divina. Então faltava ele jejuar pela vida dele, porque aquela causa ou aquela situação já estava guardada para ele. Tu não entendeu ainda? Mas aquilo que há tempo tu ora e não veio, está guardado para ti. Agora precisa tu organizar a tua vida espiritual. A tua vida espiritual que está precisando de crescimento, de jejum, de oração, de consagração.
Tem gente que perde de viver uma vida espiritual para tentar dar vida espiritual a outro. Passa 10, 15 anos orando por algo, podendo estar orando pela sua vida, que Deus já teria realizado algo. A Esther, quando ela teve ciência do que estava acontecendo, ela tomou as devidas providências. Os discípulos chegaram para ofertar um milagre, expulsar o demônio, e não estavam conseguindo, e a multidão já estava apertando aquela coisa toda, e todo mundo já estava lá desconfiado, porque fazia tempo que eles pelejavam e o troço do demônio saía, e eles pelejando, lutavam e guerreavam e oravam e gritavam e punham as mãos e dava ordem, nada, e o povo já alvoroçado. Com pouco Jesus chega, vê aquela multidão e um já corre e diz: mestre, os cabos estão passando vergonha, vamos lá. O que está acontecendo? Não, faz tempo que eles tentam expulsar aí e não sai nada. E Jesus já chega, e se achegando, o demônio fica logo louco. Jesus manda o demônio sair, o demônio sai. Aí os discípulos ficam olhando e dizem: mas que maçã é essa, Jesus? Por que nós não conseguimos? Não, essa casta aí só sai através do jejum e da oração. Jesus, ele jejuava, não espalhava o seu jejum. Hoje eu estou jejuando porque mais tarde tem milagre. Hoje eu estou jejuando porque amanhã vai ter milagre. Jesus não fazia isso. Ele jejuava entre si. E ele não precisava mostrar. Olha, escuta, olha para mim. Ele não precisava provar que estava jejuando. A prova era quando o demônio saía. Era quando o coxo andava, quando o cego via. A prova era isso. Entende o que eu estou querendo te falar? Não preciso tu falar para ninguém. A prova são os milagres que vão acontecer na tua vida. Glória a Deus. E ali Jesus não falava para ninguém que estava jejuando. Os discípulos ficaram: você faz que uma ação é, Jesus? Não, aí só sai do jejum da oração. E Jesus é. Entende, igreja? Os discípulos não estavam jejuando pela sua própria vida espiritual, até porque Jesus ainda não era permitido, só depois que disse que ia permitir, até aquele momento não, mas para provar que quando ele fosse, precisavam jejuar, ele deixou eles passar pelaquelas, então eles entenderam que ali não é para jejuar pelo indivíduo que está endemoniado, mas é para jejuar pela vida deles, para ter autoridade para expulsar o demônio que está ali. Aleluia. Eu acho que tu está começando a entender que às vezes não é para tu jejuar pela causa, mas pela tua vida que tu consegue resolver a causa. Ele diz que aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Aleluia. Tem algumas... Escuta, levanta tua mão que eu vou te falar algo. Glória a Deus. Tem algumas causas espirituais na tua vida que ainda não foram resolvidas, porque quem tem que resolver é tu. E tu só vai conseguir quando tu elevar a tua vida espiritual. São causas pequenas, tu acha grande, mas são causas pequenas. E Deus quer usar é você. Tu está esperando Jesus descer para vir fazer. Ele quer que você busque Ele no jejum. Consagre a tua vida, eleva a tua vida espiritual. Porque esta causa, este demônio, esta causa vai ser resolvida é através da tua vida, das tuas mãos. Entende isso da tua vida? Cadê as campanhas de 7 dias que tu fazia sozinho? Cadê as campanhas de 7 dias que tu fazia sozinho, jejuando? Ninguém sabia. Tava ali 11 horas, encerrava. Às vezes esquecia, encerrava 11h20. Às vezes dava 12 horas, não tinha sentido fome ainda. Aí eu tô segurando mais um pouquinho aqui, tô suave hoje. Eu acho até que eu já me acostumei. Tu tava acostumado, mas agora tu não tá mais. É por isso que as pelejas elevaram sobre a tua vida. Quando tinha as campanhas de 7 dias na tua vida, aleluia, muitas das vezes era o mundo se acabando ao redor, mas a tua vida estava em paz, cheia do Espírito. Tu andava e era pensando: onde é que tem um demônio? Onde é que tem uma causa impossível? Onde é que tem alguém sofrendo para me chegar? Era caçando problema para resolver. E agora é caçando canto para correr do problema. Eita Deus! Tá faltando isso aí na tua vida de volta, né? Glória a Jesus. As turbulências do dia a dia e do mundo foram tirando isso aos poucos, pouco a pouco. E pouco a pouco a essência vai se saindo. E daqui a pouco já acha que o jejum não é mais necessário.
Já acha que não é mais necessário? Se tu acha que não é mais necessário, jejua 7 dias e no 8º dia vê o que vai acontecer. Aleluia, Deus. Faltando as campanhas. Está faltando os propósitos, os projetos voltados para a tua vida espiritual, para Deus devolver o dom espiritual, ou reaviver, reacender. Está faltando as campanhas de jejum para o batismo do Espírito Santo no filho e na filha, para o pregador voltar a pregar, para a mulher voltar a pregar. Aleluia. Só aquele jejum superficial que começa e sai falando espalhando não surtiu nenhum efeito. É por isso que você desfaleceu e não quis mais jejuar. Aleluia. O teu jejum, ele é em secreto. E quando as pessoas quiserem ver se tu está jejuando, o teu Pai em secreto vai te abençoar e vai ser revelado em público. Através da unção, quando tu mais uma vez abrir tua boca para pregar, para falar, para cantar, para elevar na oração. Te sai dessas coisas do mundo. Te sai disso que está tirando o foco do jejum. Te sai disso que fez tu esfriar. Te sai disso que fez tu esmorecer. Te sai disso que tirou de tu a certeza da salvação. Tem pessoas aqui que não tem mais certeza da salvação. Não tem mais certeza da salvação. Olha para a própria vida e não tem certeza se está salvo em Cristo Jesus. Glória a Deus. Te sai disso ali. Eu não estou falando, não é de pecado terrível, não é de pecado grande, não é de nada disso. Eu estou falando tão somente, é só de uma vida de jejum e de oração. Só por conta disso tu não tem mais certeza da tua salvação. Labassuriando é canta labasteres. E Deus está te falando hoje, te chamando hoje, te dizendo: volta a jejuar no teu espírito, para voltar a certeza da salvação na tua vida, para voltar a certeza da salvação sobre a tua vida. Tem pessoas que estão com a salvação dentro de si, mas não conseguem mais sentir ela. Salvação está dentro de você, mas tu não consegue mais sentir ela. Porque está faltando a essência do jejum. Mas é porque quando eu começo a jejuar, mas é porque tem um esposo, tem a esposa, tem os filhos, tem a correria, tem um trabalho, tem isso, aquilo, outro. E quem diz que jejum não é um sacrifício? Quem diz que jejum não é um sacrifício? Esté estava jejuando para não morrer nas mãos do rei quando entrasse. É um sacrifício. Mais do que ele enlouqueceu jejuando lá, endoideceu lá para não morrer nas mãos do rei, era um sacrifício. Mas ainda assim eles empunharam o jejum em prol da vida deles, em prol deles, em prol da estrutura espiritual. Não deixa a tua estrutura espiritual desmoronar, não. Não deixa se perder de vez, não. Não deixa ser levado com águas, não. Mas assegura, sustenta. Volta à essência. Jejua 7 dias que tu vai ver e sentir, e tu vai dizer: realmente eu estava muito longe, muito distante. Realmente eu estava muito longe e já não conseguia mais sentir. Através desse jejum tu vai repreender essa sonolência espiritual. Essa sonolência espiritual. Vai voltar a vontade de tu falar em mistério com o Senhor. Vai voltar a vontade de tu chorar nos cultos. Vai voltar a certeza de milagre. O que é a certeza de milagre? Tem pessoas que ficam sentadas aí, passam o culto todinho, mas tu quer alguma coisa? Eu nem quero nada, sabia? Eu acho que tá tudo bem. Tá não, é porque você não tem mais certeza de milagre. É quando a visão espiritual ela fica para trás, ela se perde. A visão espiritual ela se cansa. Quando a visão espiritual se cansa, a pessoa não tem mais certeza de querer nenhum milagre. A pessoa acha que tá bom ali, não tá. Para o apóstolo Pedro não estava bom, precisava mais. Para o apóstolo Paulo não estava bom, precisava mais. E quanto mais um olhava o outro fazendo milagre, mais o outro corria também para fazer mais milagres. Não está bom para você não, meu irmão. E não está bom para mim também não. Nós precisamos nos levantar mais ainda em jejum para termos mais certeza de milagres, para termos mais convicção em nossas orações, para ouvirmos mais desejos do Senhor em nosso coração e assim fazermos.
Aleluia. Mas o problema é porque tudo que nós estamos fazendo agora tem que ser visto. Tem que ser notado. E se ninguém viu, eu boto no status. E se ninguém viu, eu saio falando. Eu conto daquele que sai falando para todo mundo. Se ninguém viu, eu vou até falando lá dizer para ele que eu estou fazendo isso, que é para assim ele saber que eu sou homem ou mulher de Deus. Aleluia, Deus. E não constitui mais dessa forma. Deixa ver pelos milagres, deixa ver pelas atitudes, deixa ver pelo comportamento, deixa ver pela unção, deixa ver pelo milagre, pela libertação. Jesus demonstrou, não precisava ele chegar falando: ei, aí só sai através do jejum. E agora, Jesus? Não, é o jejum. Não precisava. Então somente ele chega e demonstra. Quando todo mundo vê, aí os discípulos em oculto perguntam devagarzinho ali: mestre, e aí, qual é a solução aí? Ainda não dá para vocês não, mas eu vou ensinar. Jejum e oração. Jejum e oração. Quando estava mais jovem, quando estava mais novo, jejuava, orava, buscava, a unção desceu, falou em mistério. E agora para falar em mistério veio forçando. Forçando, na marra. Aleluia. Precisa ser um culto, nem diz o outro, nem diz eu, melhor dizendo lá. Tem que ser um culto do tamanho do mundo. Porque senão não tem mais a vontade de falar em mistério. Não tem mais. Aleluia. Eu me lembro, congreguei lá numa igreja e lá eram mais ou menos umas 15 pessoas. Só que só ia 6, 5, 7, 6, 5, 7. Tinha um dia das campanhas. Aí ia todo mundo. Não, mas beleza, tudo bem. Aí eu via todo mundo. Era pequenininho, enchia. Aí eu via todo mundo. Mas quando estava só os 4, os 5 e os 6, eu estava lá, sentindo a presença da mesma forma. Da mesma forma eu estava sentindo a presença. Porque eu não olhava para quem estava me olhando. Eu não olhava se tinha alguém lá me olhando para dizer que eu era crente. Aleluia. Mas eu estava dentro dos propósitos do jejum e na oração, para quando eu chegar no culto eu sentir a presença, porque é maravilhosa. É maravilhosa. Aleluia, Deus. Você ainda não entendeu, mas deixa eu te explicar de novo. Tu tem que vir para tu sentir a presença dele assim que tu sentar-se. Assim que tu glorificar, assim que tu começar a louvar as orações, tu já tem que sentir a presença, independentemente de ter 1, 2 ou 3, de tu estar só, de ter muitos, poucos, de alguém estar falando ou não. Tu tem que sentir a presença dentro de ti. Quantas vezes no meu trabalho, quando eu trabalhei numa empresa, quantas vezes eu sozinho não saía para o canto, sozinho, cheio da presença e começava a chorar, sentindo aquela presença maravilhosa. E eu entendia e entendo que é através do jejum e da oração. Nessa empresa, o tempo que eu trabalhei lá, 8 meses, eu acho que se eu tiver passado 1 mês sem jejuar lá, foi muito. Todo dia era no propósito. Todo dia. Quando encerrava um propósito, passava 3 dias, 4, começava outro. Nessa época, eu ainda não era casado com a pastora Edna. Nessa época eu estava lá, e justamente, deixa eu falar, é testemunho de vida dentro do jejum para você entender. Justamente a pastora Edna, ela fumava quando ela era do mundo, sabe? Fazia falcatrua. Ela fumava cigarro. E eu não gosto de mulher que fuma, nunca gostei nem gosto. Mulher que fuma. E na época a gente estava se achegando. Eu disse: rapaz, o negócio é o seguinte, acertar, beleza, mas eu não gosto de mulher que fuma, não, como é que eu fazer? Aí ela, deu ruim. Isso ela na igreja. Ela estava com poucos dias, nova convertida. Era, poucos dias, ela. E ela lá e eu cá, vamos fazer disso. A gente se via sempre, se encontrava nas praças, conversava, ia para os cultos, enfim, uma bênção. Vamos fazer disso, vamos passar 21 dias sem se ver. E 21 dias do jejuando lá e eu aqui. Começa a tal hora e sai a tal hora. Se der para um ligar para outro, liga. Se um der, a gente já sabe os horários. Passamos 21. E dentro desses 21 dias, até a pastora Edna nunca mais fez isso. Quando veio, a gente se encontrou, beleza e tal. Mas deixou de fumar, acabou dentro do jejum e da oração. Aí então você alcançou um propósito e agora para o jejum negativo. Aí foi que nós iniciamos mesmo consagrações, propósitos de jejum. Cheio da presença. De bicicleta para cima e para baixo, para as vigílias, para os cultos longe. E quando chegava aqui, se atrobava o joelho. No caminho já ia falando em mistério. No caminho já ia falando em mistério.
No caminho já ia repreendendo, no caminho Deus já ia se revelando. Algo maravilhoso, quando eu me lembro, me enche da presença. Algo maravilhoso. É disso que eu estou tentando falar para você. Não fique pensando, não fique, acho que o nome é cocheando, sei lá, em dois pensamentos. Mas entra para o Senhor com toda a força, com toda a vontade, com todo o teu desejo, teu coração e tua alma. Entra na presença do Senhor, se derrama nela, se entrega na presença, meu irmão. Eu sei que nos dias de hoje é difícil, para a juventude, para quem está se achegando. Tem muitas investidas aí fora. Mas eu confio para com você, que quando tu entrar no jejum e na oração, tu não vai mais querer sair da presença do Senhor. É como diz a letra daquele hino: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não quer mais estar não, viu? O desejo é sempre voltar. O desejo é sempre estar de volta. Então, meu irmão, coloca esse projeto, esse propósito de jejum em oração. Aleluia. E daqui a 15, 20 dias, volta para cá. E antes de tu chegar, tu já entra falando em mistério. Tu já entra cheio da unção. Tu já entra profetizando. Quando tu entrar, tu não vai mais querer se sentar. Tu vai querer ficar em pé com a mão profetizando, orando e falando em mistério. Porque a presença tornará-se para a tua vida através do projeto de jejum para a tua vida, meu irmão. Não é momento de parar. Não é momento de desistir. Não é momento de se entregar à frieza espiritual. Não é momento de se entregar ao desânimo espiritual, ao desânimo amoroso. Não é momento de se entregar ao desânimo familiar. Mas é momento de se entregar ao Senhor. Não, mas eu parei por causa do homem, sabia? Eu parei por causa da mulher. Eu dava minha família demais, minha filha me tem que aguentar. Por isso que eu parei, não fui mais nem lá. Pois vem, jejua e consagra-se e vem, meu irmão, porque tu vai sentir a presença. Os projetos vão voltar a ser concluídos sobre a tua vida. Os projetos vão voltar a ser concluídos sobre a tua vida. E quando alguém perguntar como é que tu conseguiu esse projeto, tu jejuou muito por isso aí, não foi? Tu vai dizer: não, eu jejuei foi pela minha vida, porque Deus estava me preparando para receber os projetos que Ele tem para mim. Tem uma mesa cheia e preparada de projeto para você. Como é que você sabe, pastor? Aleluia. Porque existia um homem na terra de Lodebar, uma terra esquecida, uma terra que ninguém queria conviver lá. E este homem foi relembrado e foi chamado. E quando chamaram ele, aleluia, lhe banharam ele, vestiram ele, ele sentou-se à mesa. Tinha uma mesa de projetos para ele preparada. Não era só uma mesa de alimento, mas era uma mesa de projetos preparado. Ei, os teus servos vão trabalhar para tu, vão te dar. Tu não vai mais morar lá, tu vai morar aqui, tu vai comer comigo aqui, vão trabalhar para ti. Era uma mesa de projetos. E essa mesa de projetos foi entregue nas mãos dele. O que é teu está guardado. Aleluia! Agora uma coisa eu te digo: começa a se limpar, começa a se lavar. Aleluia, para Deus te arrancar dessa terra de Lodebar e te colocar na mesa que está preparada para você. Uma mesa de projeto, recebe da tua vida. É uma mesa de projeto e ela já está programada, organizada. Falta só tu jejuar na tua vida para tu poder receber ela. Falta só tu se preparar para receber, para Ele te entregar e tu não entregar ela a porcos, mas sustentar sobre a tua vida. Aleluia. Eu não sei qual é o projeto e nem qual é o propósito que Deus tem para você, mas uma coisa eu te digo, aleluia. Quando aquele homem chegou naquela mesa, glória a Jesus, ele achou que ele ia ser ali esculachado, humilhado, morto. Ele achou que a vida dele ia se acabar ali, mas a mesa era uma mesa surpresa para aquele homem, e a tua mesa é surpresa também, meu irmão. A tua mesa, ela é surpresa. Vai ser no momento em que tu menos esperar. Vai ser no instante em que tu menos esperar. Vai ser na hora que tu menos esperar. Quando tu achar que tudo se acabou-se, ela vai chegar a notícia. Ei, se ajeita, se organiza, porque o rei está te esperando na mesa. Que mesa é essa? É uma mesa de projeto para ti. É uma mesa de projeto para ti, aleluia. Eu fosse você, eu começava a jejuar, já era da agora. Eu fosse você, já começava a jejuar, era da agora. Eu fosse você, eu já começava no propósito, era agora. E não parava enquanto essa mesa de projeto não se achegar sobre a tua vida. Aleluia. Não parava enquanto essa mesa de projeto não chegar sobre a tua vida, a tua casa. Aleluia.
Você pode até achar que Deus esqueceu de você. Eu já te falei, não esqueceu. O que é teu está guardado, está projetado. O que é teu está no ponto. Ele está só terminando a limpeza espiritual da tua vida. E precisa que você ajude no jejum, meu irmão. Precisa que você ajude na consagração da tua vida. Se limpar mais ainda. Quanto mais limpo, mais você chegará à mesa mais rápido. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai te arrancar desta terra de Lodebar. Desta terra que tu tenta se erguer, tenta se levantar, tenta se limpar e não consegue. Ele vai te arrancar dessa situação. Ele vai te arrancar desta terra. E Ele vai te colocar no lugar, aleluia, onde ele todos são limpos. Aonde todos são limpos. Aonde pessoas vão te honrar. Aonde, aleluia, aonde pessoas ali vão te respeitar. Aonde pessoas ali vão ter ordem para respeitar você. Aonde ali pessoas vão ter ordem para honrar você. E as pessoas não vão mais olhar para você com um olhar tortuoso, com um olhar de nojo, com um olhar de mendigo, mas vão olhar para você com um olhar de respeito, de autoridade, porque o rei mandou chamar você, meu irmão. O rei mandou chamar você. Talvez você não esteja entendendo. Aleluia. Mas há dias que ele te chama para esta mesa que está preparada. E você diz, por que ela não chegou, pastor? Conversa é essa? Porque tu também não caiu no jejum. Tu não caiu no projeto, no propósito. Eu acredito por meio da fé, divinamente, que se você não iniciou ainda o projeto ou o propósito, a partir desse culto de hoje você vai iniciar. E o propósito, o projeto sobre a tua vida, aleluia, vai vir para você. Porque já está preparado. Já está organizado. Aleluia. Já está organizado, Mefibosete. Já está organizado. Arrastado, caído, humilhado, sendo cuspido, sendo visto com olhar tortuosos, olhar de ignorância, de repúdio, falta de respeito. Mas uma coisa eu te digo, Mefibosete, a mesa está preparada faz dias, faz tempo. Porque quando saíram para ir buscar, aleluia, as vestes para ele já estavam sendo preparadas. O lugar do banho já estava sendo preparado. A mesa já estava sendo preparada. E já estava sendo dada ordem a todo o reino para quando o homem colocasse os pés lá, ele fosse respeitado. Quando o homem colocar os pés aqui no reinado, eu quero todo mundo respeitando, todo mundo aí honrando. É isso que tem para você. É isso que tem preparado para você. Volta para o teu propósito. Volta para o propósito para a tua vida espiritual. Porque através, aleluia, daquela promessa que havia na vida de Mefibosete, todos os seus servos foram abençoados. Toda a tua casa será abençoada. Toda a tua família será abençoada. Volta ao propósito para a tua vida. Aleluia. E deixa pessoas verem o milagre. Deixa pessoas verem a libertação. Deixa pessoas verem o projeto chegando, crescendo. Deixa pessoas verem o projeto já chegando sobre a tua vida. Deixa pessoas verem o resultado sem precisar tu falar. Aleluia. Aleluia. Coloca esta pequena palavra no teu coração. Crê, confia e acredita que o mais o Senhor fará e o propósito está chegando em nome de Jesus. Aleluia. Receba um bispo com palmas alegres para Jesus.